No dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai até o castelo, até a porta do castelo de Wittenberg e afixa ali as 95 teses contra o papado e contra as doutrinas da Igreja Católica. Esse dia é comemorado, é considerado o marco inicial do que nós conhecemos como Reforma Protestante. Lutero, acima de tudo, questionava os abusos da autoridade papal e apresentava várias críticas, principalmente às doutrinas da Igreja Católica. E aqui eu queria resumir, em poucas palavras, as principais doutrinas que foram resgatadas deste movimento chamado Reforma Protestante, que não apenas pela vida de Martinho Lutero, mas de outros homens e outros nomes como Zwinglio, posteriormente João Calvino, entre outros que fizeram parte desta grande transformação e renovação da Igreja. Como eu disse, esse movimento é marcado por uma transformação, acima de tudo, doutrinária, uma verdadeira renovação e um resgate do valor das principais doutrinas da Palavra de Deus. E nós podemos resumir naquilo que chamamos de 5 solas. Vamos começar pelo sola scriptura, que significa somente as Escrituras. É o fundamento da reforma de compreender que a autoridade da Igreja é a Palavra de Deus. Não é o Papa, não é um apóstolo, não é um missionário, não é um pastor, não é um sacerdote que tem a última palavra sobre a Igreja. Mas as Escrituras, somente as Escrituras, é a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática do povo de Deus. Solos Christus significa somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Esta doutrina resgata a centralidade da cruz de Cristo, a centralidade de Cristo na nossa pregação. Entender que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ele não é apenas um modelo de vida, mas Senhor e Salvador da sua Igreja. Sola gratia, que significa somente a graça. É o resgate de uma doutrina muito importante, de entendermos que a salvação é construída não pelo homem, mas é uma graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos. O que merecíamos, na verdade, é a condenação. Mas é a graça, o seu favor, o favor de Deus, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para que fôssemos salvos. Sola fide, que significa somente a fé. A fé como instrumentalidade para a recepção desta graça. Somente pela fé nós temos acesso à graça de Deus. Esta fé que não é uma simples emoção, mas sim uma transformação no nosso interior que nos é capaz de ter convicção de que o Senhor é o nosso justificador e pela fé nós recebemos a sua graça. Soli Deo Gloria, somente a glória de Deus. É o resgate de uma doutrina que nos faz entender, como o texto em Romanos diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória sempre será de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele, nele inicia a nossa salvação e nele termina a nossa salvação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. É o Senhor de todas as coisas, o soberano que está direcionando a nossa história, que está no controle de todas as coisas. Por fim, gostaria também de falar sobre o princípio do sacerdócio real de todos os crentes. É o 5 solas mais um, que nos mostra que nós não precisamos de secretário, que nós não precisamos para ter acesso a Deus, não precisamos marcar audiência. Não precisamos passar por secretários, por sacerdotes, por sumo sacerdote. Nós temos acesso livre
pelo novo e vivo caminho construído pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, ao completarmos 505 anos da Reforma, que você possa colocar o teu coração em Deus e refletir nessas doutrinas importantes e contribuir também para o retorno das Escrituras, para o retorno da centralidade de Cristo na nossa pregação. Uma pregação que seja baseada na graça de Deus, no favor imerecido e não nas obras humanas. E também entender que nós recebemos pela fé esta graça e que, acima de tudo, somente a Deus a glória. Feliz Dia da Reforma.